tudo bem? Meu nome é Rosane de Carvalho e eu estou aqui hoje para falar com você sobre um pouquinho do que eu aprendi na minha jornada de 15 anos do ensino e do trabalho com a pessoa surda. Para começo de conversa, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o ensino da língua inglesa para o surdo. Ensino da língua inglesa para o surdo? Mas o surdo não sabe nem língua portuguesa. Isso é um mito, ok? Toda pessoa que já tem uma língua materna, no caso do surdo, a Libras, ele tem condições sim de aprender uma segunda língua. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse assunto. O canal Rosane Libras acaba de abrir um playlist com este tema, o ensino da língua inglesa para o surdo. E você é o nosso convidado a mandar perguntas, sugestões, temas que gostaria de saber um pouco mais. Ok? Então, vamos lá. Se você for analisar e pesquisar sobre o assunto, nós vemos que o surdo já foi visto como incapaz, como uma pessoa que não tinha valor. Na época medieval, eles eram mortos. Foram público-alvo da PAI. Se nós observarmos a história da educação, o surdo teve um tempo que eles estavam fora da escola, escondidos em suas casas, talvez por vergonha dos familiares exporem que seria, vamos dizer assim, seria diante da sociedade, como que eu vou ficar? Meu filho com deficiência? Então, eles estavam escondidos. Foram por um tempo público da PAI, onde eles eram considerados incapazes de estar desenvolvendo. Eles ficavam ali junto com os outros alunos. Depois, nós tivemos a inclusão do surdo no ensino regular, porém, como copista, né? Então, se ele estava ali quietinho, copiando, estava tudo certo. Mas nós entendemos que o surdo é capaz de muito mais do que fazer uma simples cópia. Hoje, nós temos um recurso a mais. Uma pessoa que está dentro da sala de aula, que é o interlocutor de Libras, ou intérprete de Libras. Né? No estado de São Paulo, nós temos o interlocutor. E essa pessoa precisa ser muito valorizada dentro da sala de aula, inclusive no momento do preparo das aulas. O professor é o responsável pelas aulas. Então, é necessário que professor e interlocutor estejam juntos nesse processo, estejam juntos nesse desenvolvimento da aula. É interessante que haja uma conversa antes, durante e depois da aula, para que o aluno surdo possa apropriar-se, possa desenvolver-se o melhor possível. E ele poderá aproveitar muito mais se houver essa conversa. Né? Então, o princípio é: de quem é o aluno? Do professor regente. Quem é o meu recurso para desenvolver a minha aula? O interlocutor. Porém, o aluno surdo não é responsabilidade do interlocutor. A aprendizagem do aluno surdo é responsabilidade do professor. Essa responsabilidade pode ser compartilhada. De que maneira? Em cumplicidade, em preparo das estratégias, conversar sobre como está o desenvolvimento desse aluno. Agora vamos lá, Rosane, você falou do ensino do inglês para o surdo? Sim, é importante nós comentarmos aqui que na história da educação dos surdos, nós já temos exemplos disso. Ponce de Leon ensinou crianças surdas nobres o grego, o latim e o italiano. Portanto, não é difícil imaginar que um surdo brasileiro tenha condições de falar a língua dele, ou sinalizar, no caso, a Libras, e também aprender a língua inglesa na modalidade escrita. Fazer o reading and o writing. Por que não?
O que o impede? Então, nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão. Como funciona o ensino de línguas orais para as pessoas ouvintes? Elas ouvem, transformam isso numa imagem acústica. A gente pode buscar lá em Saussure, embasamento teórico, né? Quando eu falo para você, carro. Talvez você pensou num carro vermelho, ou num carro amarelo, ou em um Fusca, ou em um Zafira. Não sei, porque isso é um conhecimento seu. É um conhecimento que você adquiriu a partir das suas experiências. Então, a criança ouvinte, ela ouve e dentro de um contexto, ela cria um significado e um significante para cada palavra, para cada vocábulo. Ou seja, cada palavra dentro de uma língua. Quando nós fazemos isso, nós criamos automaticamente a nossa imagem acústica, que é o significado daquela palavra que está ali escrita, que é o nosso significante. Preste atenção. Nesse caso, ele tem o ouvido como auxiliar. Ele escuta e ele pronuncia as palavras. E o surdo, como que ele vai fazer isso? Ele vai ver o significante e construir o significado. Por isso que lá na sala de aula, essa parceria com o interlocutor é muito importante. Cada nova palavra a ser ensinada para o surdo precisa ser construído significado. Cada novo significante, cada nova palavra, ele precisa construir um significado. Como que nós vamos fazer isso? Previamente, junto com o professor da classe, pode-se pensar em vídeos, imagens, pode-se fazer cenas na sala de aula com os próprios alunos, dependendo do conteúdo que vai ser ensinado naquele momento. Se for necessário fazer uma cena de um teatro, um mini teatro, que seja feito. A minha proposta, e quando eu trabalhei com essa proposta, foi dessa forma. O simples, bem feito. É igual quando você vai fazer um almoço, e aí você tem poucas coisas, e você escolhe lá, faz um arrozinho, um feijãozinho, um omelete bem feito. É isso aí. Então, a preocupação vai ser o quê? Ensinar uma palavra por dia. 2 palavras por dia. E isso é exponencial. Quando nós falamos exponencial, é que num prazo curto, nós vamos ter um ganho grande. Se ele aprender uma palavra por dia ou 2 palavras por dia, multiplica isso pelo tanto de aulas. Então, como recurso, o que nós podemos pensar? No ensino para o ouvinte, eu tenho o ouvido como recurso. Para o surdo, eu não tenho, mas eu tenho o visual. Então, como que eu coloquei? Cada palavra nova deve ser construído todo um cenário com as imagens. Seja eles recursos com pessoas, recursos com vídeos, recursos com o que você tiver à mão, mas que privilegie a questão visual, para que o conceito, o significado seja guardado na memória. A palavra em si, ela demora um pouco mais para o surdo adquirir, para ele apropriar-se dessa palavra e escrevê-la corretamente. Por isso, ele precisa de uma ajuda. Então, a minha proposta, que eu já usei e que funcionou muito bem, é um banco de palavras. Conforme essas palavras vão sendo trabalhadas no dia a dia, o surdo vai anotando aquelas palavras naquele vocabulário que ele vai chamar que é dele. Esse vocabulário é meu. E toda vez que ele precisar, ele vai consultar esse caderno para escrever um texto, para fazer um PowerPoint, para fazer o produto final de uma aula. No material que nós escrevemos, estamos ainda em andamento escrevendo material de inglês para o professor trabalhar com o surdo, nós colocamos detalhadamente. Mas aqui no canal
eu vou colocar futuramente um vídeo explicando como que esse caderno deve funcionar, ok? E se essa informação que eu estou trazendo para você está sendo útil, compartilha com alguém que também tem a necessidade, precisa ensinar algum aluno surdo, ok? Mas vamos dar continuidade. Pensando lá no significado, significante, a língua de sinais brasileira, reconhecida em lei em 2002, ela só foi reconhecida porque ela traz tudo que qualquer outra língua tem, certo? Então, a língua de sinais, ela tem o significado, o significante. Então, vamos lá, ela tem a palavra. Essa palavra, por exemplo, casa, a palavra casa, ela traz um significado, que é o desenho da casa, certo? E ela tem uma escrita, que é o sign write. Para você, professor, quiser saber um pouquinho mais sobre o sign write, a escrita do sinal, eu indico para você ter uma consulta rápida de uma palavra, o dicionário do Capovilla, né, o dicionário trilingüe. Eu vou deixar aqui na descrição para você pesquisar mais sobre isso. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o artigo que eu escrevi em 2011 que fala sobre a alfabetização do surdo, a importância da Libras na alfabetização do surdo e vou estar produzindo agora uma sequência de vídeos que tratam desse assunto, sobre o ensino, sobre a adaptação curricular para o aluno surdo. E essa questão de você compreender e reconhecer a Libras como língua de sinais, como língua mesmo, vai mudar tudo o que você pensa sobre o ensino de línguas para o indivíduo surdo, certo? Então, como eu vou fazer lá na minha sala de aula para poder adaptar o currículo para o meu aluno? Não perca os próximos vídeos que nós vamos estar trazendo aqui para vocês sobre como fazer esse passo a passo da adaptação curricular e como ensinar o inglês para o aluno surdo, ok?